Vou entrar diretamente no assunto, então. A escolha do tema que eu decidi falar aqui, que está meio verde ainda, mas achei que era justamente um lugar para poder testá-lo, nasce de uma experiência pessoal que acho comum, é bem cotidiana, que é o desaparecimento dos discos, né? Discos CDs, obviamente, né? Nós falamos há 30 anos do fim do livro, né? As livrarias estão cheias. Em 5 anos, praticamente, quase não tem mais loja de disco, né? As lojas de disco que tem se transformaram em loja de eletrodoméstico, DVD, enfim, outros objetos. Então, eu acho que, enfim, o que eu queria fazer é um pouco uma reflexão sobre o que isso pode significar, porque o disco ofereceu tão pouca resistência em relação ao livro, né? E acho que talvez isso possa nos levar a entender o que o disco é, o que o disco foi, como não apenas suporte material da música, mas como forma de arte mesmo, né? Como forma de expressão que vai muito além do mero meio de transmissão. Enfim. Nós somos tão acostumados a nos definirmos pelos nossos discos, os nossos livros, que a gente talvez não perceba a diferença genética entre os dois, né? Os livros, como a gente os pensa, têm 2000 anos, né? Os discos foram um produto do século XX, praticamente, e talvez não sobrevivam ao século XX. Ou seja, talvez, como se disse muitas vezes, Chico Buarque, Luiz Tati, o próprio Zé Miguel, que o século XX é o século da canção, poderíamos dizer o século XX é o século do disco, né? Disco como uma maneira de transmitir, fazer música privilegiada em relação a outros, né? Nossos livros, nossos discos nos definem. Casar muitas vezes foi juntar, para a nossa geração, juntar livros e discos, separar livros e discos, né? O Bom Disco de Noé, o Devolva Neruda, que nunca leu, né? Entramos na casa, vamos ver que disco, que livro o cara tem, né? E talvez, pelo menos no caso do disco, isso vai desaparecer, né? Eu vou fazer um longo desvio, porque eu vou tentar pensar o disco em função de um gabarito que me é dado pelo valor do livro, né? Sobre o qual, obviamente, tem uma reflexão muito maior, sobre o surgimento do livro, assim como nós o entendemos hoje, ou seja, do código, não do rolo, né? do livro encadernado. Eu tive que me ocupar, porque me ocupo de filosofia do fim da Antiguidade, começo da Idade Média, que é justamente essa época, né? O código, o livro encadernado, é um produto do século II, né, mais ou menos, né, da nossa era, né, quando se passa do rolo para o código. E isso significa uma mudança de padrão enorme, não é apenas obviamente o código é mais fácil de transportar, mais fácil de armazenar, cabe mais escrita, não é, do que o rolo, mas para entender como isso significa uma passagem da nossa maneira de pensar a obra literária, é só pensar o caso da Bíblia. A Bíblia significa os livros, né, em grego, eram os livros que estavam, os rolos que estavam no armário da sinagoga, até o século II, século III. Quando começam a ser repassados para o código. E a Bíblia vira um livro, né, não é mais uma biblioteca. Isso significa que tem que estabelecer um cânone, o que entra, o que não entra. Obviamente no armário da sinagoga tinha, sei lá, 10 Apocalipse, não tinha Zacarias, na outra tinha Zacarias, não tinha Apocalipse, enfim. Era mais ou menos os livros sagrados, né? Agora não, tem que decidir, só 4 evangelhos, só um Apocalipse, entra, Judite entra ou não entra, algumas vezes entra, às vezes não entra, em que ordem, né? Os judeus preferiram a ordem com os livros mosaicos, os profetas, as crônicas, as leis, porque é um afastamento progressivo de uma relação direta com Deus, né? Os cristãos botaram os profetas no final porque eles pré-anunciavam o Novo Testamento, né? Então tinha uma ligação direta. Essa ordem muda completamente o sentido do livro, mas é uma ordem que finalmente é fixa. Obviamente no armário da sinagoga não tinha ordem, né? Dependia simplesmente no... Já que tudo aquilo que eram livros, viram livro,
tem um problema de uma marcação de um livro para outro, tem que ser interna agora o volume, né? E começa a nascer a ideia da ilustração, da iluminura, da letra capital como marcação que acaba um livro e começa o outro dentro do mesmo livro. Isso comporta uma relação entre imagem e texto que não existia antes. Existiam no rolo as imagens, mas com o rolo você não tem digamos, um formato estabelecido, depende do que deixa desenrolado naquele momento. A posição da ilustração não pode ser definida, né? Pode estar embaixo, em cima, dependendo de como está procedendo o desenrolar do livro, né? No volume encadernado, isso começa a ser marcado por aquele ato que vira tão profundamente significativo para nós, que é virar página, né? O virar página, ao mesmo tempo que escande o tempo da leitura, e, portanto, estabelece um ritmo que no rolo não tinha, adquire um sentido de passar de uma situação para outra, continuamente, né? E a leitura vira outra coisa porque o livro foi criado. O livro tem capa, o rolo não tem, né? Tem capa significa que tem cara, né? Que você reconhece o livro sem abri-lo. O rolo, você tinha que desenrolar um pedacinho, por isso que a última frase muitas vezes retoma o título, né? Porque você tem que saber, sem precisar desenrolar tudo do que o livro se trata. Enfim, o livro como objeto acaba criando uma ideia de obra literária que não existia antes. Nas representações, na iconografia do Cristo às Dores, que é o Cristo entre a morte, da paixão e a ressurreição, né, representado com sinais da dor, enfim, ele geralmente tem um livro fechado na mão, muitas vezes com um dedo marcando as páginas, né? Isso é anúncio que ele vai ressurgir, porque o livro encadernado de couro é o Verbo encarnado, né? Então é a imagem de Cristo nas representações sacras a partir desse momento, provavelmente, né? A gente não tem, obviamente, o primeiro, qual foi o primeiro, mas evidentemente isso é acompanhado. Quando ele está em glória, está com o livro aberto, né? Muitas vezes nas páginas está escrito Jesus Cristo, né? É interessante, além da beleza da metáfora, que o livro é o Verbo encarnado, é interessante que o livro tenha que aparecer junto com o Cristo em pessoa, né? Quando Cristo é morto, o livro garante esse Cristo demasiado humano, né? Que é o Cristo na situação mais humana, que é depois da morte, garante a espiritualidade que o fará ressurgir, né? Quando Cristo é em glória, e portanto seria apenas objeto de uma intuição mística, o livro faz com que ele se torne legível, ou seja, que ele se torne algo transmissível para nós, né? Ele é sempre uma figura divina, é um livro, o homem é o livro, né? É o livro que garante a espiritualidade ao homem, e a materialidade, a encarnação, a figura divina, né? É por isso, eu acho que dizer que, por esse sentido que o livro adquiriu, o livro encadernado adquiriu para nós, que olhar para uma biblioteca e dizer tudo isso cabe no iPad não faz sentido nenhum, né? O que cabe no iPad é o texto que está lá, né? Mas não cabe o livro, né? Porque o livro é muito mais que o texto, né? O livro é uma certa postura que nós assumimos em relação ao texto, né? E por isso eu acho que o livro tem tanta capacidade de resistência, né? No iPad, no e-book, você de novo não tem mais uma diagramação, não vira mais página, né? Então você não tem aquela escansão que nós estamos acostumados na leitura, não tem mais a capa, não tem mais a distinção entre volume e biblioteca, que não tinha nos rolos, né? Que é coisa meio confusa, e volta a ser confusa, né? O que cabe dentro de um iPad? Cabe uma biblioteca, mas aí os volumes não são mais distintos entre si, né? Agora, o que isso pode, para mim, pelo menos ajudou na compreensão do que pode ter sido o disco, né? E por que o disco não resiste tanto? Eu já disse, o disco é muito mais recente, né? O disco não tem essa força. Talvez o disco não tenha uma relação tão imediata entre signo e suporte que tem o livro,
né? A relação é muito mais imediata, a forma do disco não deixa adivinhar o que tem no disco, enfim. Mas, por outro lado, o disco representa, tanto quanto o livro, uma mudança de formato que é uma mudança da nossa maneira de conceber a música em geral. É isso que eu um pouco queria fazer, esse exercício de pensar hoje o que o disco significou, o que pode significar o desaparecimento do disco. Em primeiro lugar, me parece que antes do aparecimento do disco, do registro mecânico, a música, mais do que apenas um conjunto de som, é um acontecimento complexo, né? É um acontecimento complexo que inclui certas atividades performáticas, inclui certos rituais, né? Inclui que você saia de casa com uma roupa específica para ir ao teatro, ou que você prepare a sala de casa porque tenha música em casa, que compõe uma série de rituais comuns e uma série de comportamentos, de toaletas, até de cozinha, de refresco, que fazem parte do evento música, do fazer música, né? Ou de ter música em casa, ou de ir para o teatro fazer música, que obviamente é muito mais que apenas o som que acontece dentro desse contexto. Os limites são muito mais indefinidos. As pessoas costumavam ir a um teatro às 6 e sair depois da meia-noite, né? Para ouvir música, mas também jogar sinuca, conversar, namorar, enfim, né? Portanto, isso era um evento em que a música fazia parte de um contexto. Música era principalmente uma atividade social, né? Em que havia som e nunca havia som sem alguém que gesticulasse no palco, ou sem que alguém que se esgueirasse, alguém que sentasse numa certa posição para ouvir, enfim, sem uma série de rituais. O que o registro sonoro faz é retira, que nem a voz da Pequena Sereia, né? Retira de todo esse contexto apenas o som, o separa, põe num objeto, você pode levar para casa, em que pode ouvir o som daquele evento, sem mais o evento, sem mais se vestir para isso, né? Em qualquer momento, né? E, portanto, isola um aspecto que inicialmente era fundido, e permite uma apreciação dele apenas no que diz respeito aos elementos formais, digamos, né? Aos elementos sonoros, né? Isso é algo que para nós parece óbvio, mas não é nada óbvio até o surgimento do disco, né? O outro aspecto que vai ser importante até o aparecimento do vinil, do 33 rotações, né, do microsulco, é que esse evento é breve no disco, é muito breve, né, 3, 4 minutos antes de ter que virar o lado, né, o que comporta que muito tipo de composição que tinha uma duração muito ampla se torna por muito tempo, se torna muito desconfortável em disco. Para ouvir uma sinfonia curta de Mozart, você tem que virar 6, 7 vezes o disco. Então você ouve fragmentos, né? Que, de um lado, elimina na execução muitas repetições que eram óbvias na execução do século XIX, mas, por outro lado, privilegia aquele tipo de composição que consegue alcançar uma densidade razoável, uma densidade forte, em um tempo muito breve. Por isso eu acho que tem uma simbiose muito grande entre disco e canção, né? Porque a canção, tradicionalmente, desde Schubert, né? Desde o Lied, né? É algo que, como exige, ou pelo menos almeja, uma intensidade, uma expressão espontânea e imediatamente realizada entre entonação musical e um texto que exprime um sentimento simples, né? Demanda que não haja uma grande elaboração, quer dizer, um grande desenvolvimento, nem musical, nem do ponto de vista da argumentação do texto. Isso tem que ser dado numa identidade imediata, que é dada logo na primeira frase, entre texto e melodia, que Schubert é um mestre nisso, né? E aí você não desenvolve mais, tanto que mesmo as composições longas do Schubert, ele desenvolve muito pouco.
Ele repete, né, com arranjo, com harmonizações diferentes, sempre a mesma frase, porque não há como desenvolvê-la. Desenvolvê-la é retirar a identidade com um sentimento, com um texto que é dada de imediato. O disco se presta justamente, o disco aquele antigo, 78 rotações, se presta justamente para esse tipo de expressão, que em 3 minutos resolve o problema. Não apenas esse tipo de composição, mas também aquele tipo de composição romântica que no fundo deriva da canção, que são as peças curtas de salão, tipo romances sem palavras, que a palavra já diz, improvisos, como Schubert, as peças curtas do Chopin, né? São essas que inclusive são os grandes sucessos, né, da primeira produção de discos. E dentro da ópera as áreas avulsas, né? Não é à toa que o grande fenômeno semi-erudito do começo do disco é Caruso, né? São os grandes, música popular é Caruso, né? E as peças curtas, né? Mas isso faz também com que o disco, por toda essa primeira parte, viva necessariamente em simbiose com o rádio, com o rádio, né? Com a radiotransmissão, porque é só a rádio que permite aí um evento musical já transportado no ambiente doméstico, então já distanciado do acontecimento em si, já separado, como o disco faz, mas com durações longas, né? Com durações... Toscanini é um astar da época do rádio, né? Transmissões ao vivo, né? Mas também o jazz funciona muito melhor no rádio do que nos primeiros discos. Quando a gente ouve as gravações do Louis Armstrong da época de ouro, por exemplo, sempre dá a impressão que ele ficou apertado lá dentro, né? Que provavelmente a improvisação ao vivo era muito melhor, ia muito mais longe, que não cabe no disco, né? Mesma canção, o Luiz Tati escreveu sobre isso, né? Essa estrutura só com primeira e segunda parte, no samba, enfim, é muito devida a ter que caber nos 3 minutos, né? Não lembro se é no Cancioneiro ou no Século da Canção, que ele fala do samba pelo telefone, que na verdade tinha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, que na verdade só sobraram 2 partes porque tem que caber no disco. Então tem essa simbiose com o rádio, que também é muito importante, e que está ligado ao fato que, embora o rádio viva da venda dos discos, e o disco viva da divulgação para o rádio devolve ao disco esse limite de duração, quer dizer, libera o disco desse limite de duração, permite criar sequências ou dar espaço a gravações mais longas. O terceiro elemento que me parece fundamental do surgimento do disco é a repetição. O disco é feito para ser ouvido de novo, ser ouvido até fazer buraco, né? Como é que é a expressão que a gente faz, enfim, que a gente repete muito. Repetição na música, até o surgimento do disco, só existe quando está dentro da própria composição, né? O da capo, né? Só que a repetição, quando é performática, não é mecânica, nunca é só repetição, sempre é eco ou é ênfase, né? Sempre é aumentação ou diminuição, sempre se faz de uma maneira um pouco diferente, enfim. E essa ideia de repetição performática no disco é até diminuída, porque evidentemente tem um problema de duração, mas é compensada por essa repetição mecânica do fato de eu posso de novo ouvir a mesma coisa quantas vezes eu queira, né? Isso parece secundário, mas pensem que, por exemplo, um homem culto numa grande cidade do século XIX ouvia a nona de Beethoven uma vez na vida, 2 vezes, né? Porque não é que se executasse com continuidade, né? O que para nós parece absurdo, né? Só com o disco você tem à disposição esse objeto e tem essa ideia da repetição como uma constante da cultura musical, né? O próprio disco tem uma estrutura de repetição, o disco é um círculo, né? O disco é feito de
de uma marcação do tempo por tantos giros por minuto, né? E, talvez a forma real do disco é o cilindro de cera, que é o disco originário, né? Porque lá os círculos são todos iguais. O disco, como a gente vê, é uma anamorfose, na verdade, né? Porque o círculo maior, externo, tem a mesma duração que o círculo menor quanto ao tempo musical, né? É muito mais rápido, mas tem a mesma informação, né? E essa coisa do disco ser circular e repetir sempre o mesmo percurso, ao mesmo tempo garantir um avanço da informação musical, né? Esse percurso se repete, mas na verdade ele transmite para nós um tempo linear, né? O tempo do acontecimento musical. É um pouco algo que eu acho, estou aqui botando ideias ainda muito verdes, mas algo que acho que possa ser pensado com uma certa profundidade, quanto a uma espécie de conciliação entre o tempo circular e o tempo linear, que o próprio disco representa na nossa cabeça. Nada é mais angustiante do que um disco quebrado, né, daqueles do vinil, né, em que o tempo circular ganha, né, e o tempo linear não vai mais, né. Isso é o exemplo do enlouquecimento, né, o disco vai repetindo, né. E tem, eu acho, por exemplo, algum tipo de composição, principalmente a música minimalista, que não por acaso é toda performática, né, quer dizer, toda o truque do minimalismo é que é executado instrumentalmente uma repetição que seria mecânica, né? E quando bota essa repetição do disco, de fato, ele joga com essa tensão entre uma repetição que tenta quanto mais possível mimar a mecânica e nunca se torna amplamente mecânica porque ela é performática. A repetição não é nunca exatamente igual, embora seja muito perto de ser igual, né? Por outro lado, a meu modo de ver, John Cage é uma música que não funciona no disco, porque lá a repetição não faz sentido, né? Porque, tirando as primeiras composições, que são aquelas para piano preparado, que aí, eu tenho até os discos de John Cage, mas não ouço mais, nunca, né? Porque repetir aquilo que só tem sentido porque é imprevisível, né? Naquele caso, não. John Cage é uma música que só é performática, e aí há nele uma resistência, de fato, a essa mecânica do disco, que também obviamente interessante e fundamental, mas ele representa um ponto extremo e se põe fora dessa discussão. Agora, todos esses elementos, eu acho que chegam à sua plenitude, a completa autonomia, quando se passa para o disco de longa duração, para o long playing, né? Porque o long playing já te permite ter 20, 25 minutos de música por lado, né? Que te permite de desenvolver um tipo de discurso já muito complexo, né? Dentro de um meio que tem quase possibilidades infinitas. Não é à toa que eu acho que o auge da música do século XX, não apenas no popular, mas também no erudito, é a época do final da década de 40, a começo da década de 70, que você tem a vanguarda de Darmstadt, Stockhausen, Boulez, Berio, etc. Você tem o melhor jazz que tenha sido produzido, tem a Callas, tem a Bossa Nova, tem os Beatles, né? Você tem de fato um florescer de uma forma de expressão que se dá toda, tem a Fitzgerald, tem o melhor Sinatra, posso continuar até sem fim, né? Mas é só cada um pensa os seus preferidos, né? Mas Bob Dylan, enfim, tem tudo, né? Essa riqueza do disco, porque acho que em grande parte é devido a essa expansão das possibilidades, né? Você tem finalmente a possibilidade de desenvolver uma improvisação jazzística pela duração que você quiser. Você pode fazer um disco duplo sobre um acorde só, como é Love Supreme do John Coltrane, por exemplo, né? Você tem a possibilidade de montar uma sequência de canções com um sentido pleno. Os discos da década de 50 e 60, começando por Chega de Saudade, eles são cânones, né? Que nem a Bíblia, né? Que eles vão montando. Agora as faixas viram uma obra, né? Segundo a ordem que também determina o sentido, né? E talvez o sentido mais pleno dessa potência
da cultura do disco é o momento que os Beatles deixam de ser um conjunto de show e passam a ser só banda de disco, né? Eles só fazem disco no período que não à toa é o período das obras-primas, Sgt. Pepper, Abbey Road, Disco Branco, né? Eles só fazem disco e esses discos são produzidos com cuidado à complexidade que leva a fazer avançar a própria técnica de gravação a cada disco. Demora um ano para fazer, tem George Martin no arranjo, no começo é mesa de 4 sons, então tem que fazer 4 sons, depois junta num canal, faz outros 4 no outro. A gente pensar se a Sgt. Pepper foi feita assim, né, com esse sistema tão primitivo, é meio espantoso, mas eles tinham um ano e todo o dinheiro que precisavam para experimentar, até que aquilo desse certo. E o produto final não é apenas um som, mas é um modo de vestir, é uma gráfica, né? Tem a questão do disco, inclusive, long playing, se presta até pelo formato a ser um lugar de experimentação gráfica extremamente rico, porque é um quadrado 30 por 30, não muito diferente dos trabalhos concretistas que se faziam naquela época, eram quadrados um pouquinho mais amplos, mas mais ou menos a mesma coisa. Então tem uma ideia até gestáltica, né, da capa que ajuda, né, e permite pensar os dobramentos, né, os encartes, né, de uma maneira, de uma riqueza que faz também das capas do disco dessa época uma fonte, né, de dimensão visual muito rica, né? No que diz a respeito à música contemporânea, muito embora, obviamente, uma indústria do disco com essa potência, com essa capacidade, inclusive, de retorno financeiro, que permite experimentações sempre mais avançadas, deixar os Beatles fazer o que quiserem, mas também Miles Davis, todos os outros, né? Também deixa espaço a uma experimentação musical que seria impossível com os conjuntos musicais tradicionais. Um pouco porque sobra dinheiro, né? Sobra tempo nos estudos, enfim, dá para fazer também um BR ou um bulés, né? Um pouco porque os rádios, embora não tenham mais o poder, a importância que tinham na década de 30, continuam máquinas muito poderosas com muitos meios. E aí sempre mais dedicados à experimentação, porque a indústria de disco, digamos, lhe tira espaço com o long playing, né? Então, cada rádio pública tem sua orquestra, tem seu centro de pesquisa eletroacústica, que serve às vezes para fazer os ruídos, a sonoplástica dos dramas radiofônicos, mas também pode ser utilizada para fazer a música experimental, né? Então você tem também uma possibilidade de criar em disco combinações sonoras extremamente ricas que a sala de concerto não permitiria, que dá uma autonomia para esses compositores da escola pós-weberniana que depois não vão ter mais, né? Que hoje não tem mais, né? Porque não tem mais essa estrutura, não tem essa função de disco, eles estão voltando gradativamente à estrutura mais tradicionais, porque quem encomenda agora são as orquestras que tocam em concerto, né? A ZESP, que encomenda, aliás, a ZESP é uma orquestra que encomenda bastante, porque também esse espaço está se reduzindo. As orquestras francesas, mas aí voltam, em geral, a um tipo de escrita que se adapta, adequa a músicos que não são treinados especificamente para música contemporânea, a conjuntos que são pensados para música romântica, né? Então tem esse tipo de riqueza também. E isso faz justamente que tenha essa explosão, essa potência da cultura do disco nesse período. Quando tem o advento do CD, eu tenho a impressão que o CD nunca se libertou da sombra do disco, né? Sempre parecia um disco encolhido, né, na verdade. Seja do ponto de vista gráfico, né, a redução das capas, que aí ficam, por exemplo, os quadros reduzidos a selos, né, na verdade, o encarte reduzido a bula
de remédio, né? Sempre aquela cara apertada que tem. Mesmo a duração do CD, que não é uma duração que é devida ao meio. O CD caberia muito mais coisa, né? E do tamanho do disco, né? Por outro lado, o progresso o CD é muito mais barato que o disco a ser produzido, né? O CD é muito mais copiável que o disco, porque o disco pode ser copiado em fita cassete, mas fita cassete é precária, e a qualidade é muito mais abaixo do disco. A cópia do CD é outro CD, né? A diferença é muito pequena, que torna, além de mais barato o CD, também menos precioso, digamos, né? Quer dizer, mais fácil de copiar, enfim, um objeto mais descartável, de alguma maneira. E o progresso dos meios de gravação e de produção faz que você tenha no seu computador, no fundo, mais recursos do que George Martin tinha quando fazia Sgt. Pepper, né? Cada um pode fazer um estúdio em casa, né? O que é ótimo do ponto de vista da democratização da circulação da música, né? Mas também impede grandes investimentos, como tinha antigamente. A figura como George Martin desaparece. Porque é óbvio que você pode ter mais recursos, mas não pode ter o George Martin, né? Você não pode ter um ano para fazer o disco. Esse tipo de investimento é mais possível. Você não tem mais, por exemplo, gravação de ópera em CD em estúdio. Vai gravar ao vivo. É óbvio que o sistema de gravação permite uma gravação muito mais refinada das gravações ao vivo mais antigas. Mas não aquele tipo de trabalho de fazer compasso por compasso, que estabelecia na gravação em estúdio um padrão talvez mais artificial, né, porque ninguém conseguia reproduzir ao vivo aquele grau de perfeição, né, mas ao mesmo tempo estabelecer um patamar a qual todo mundo tinha que se aspirar, pelo menos, né, chegar mais perto possível àquela perfeição, né. Esse tipo de gravação também desaparece, né. E hoje em dia é até difícil encontrar gravação em CD, mesmo de gravação ao vivo, que encontra DVD, né, que te obriga a ver aqueles gordos cantando, quando você queria ouvir só a música, porque você já é da cultura do disco, né? Então você já separou que nem a Pequena Sereia, não quer ver a sereia, você quer ouvir o som, né? Esse tipo de escuta, obviamente, sempre mais volta numa situação heterônoma, né? Um pouco como o Francisco colocou, né? Quer dizer, você não consegue mais isolar, né, o elemento linguístico propriamente em relação a um contexto por razões assim, de sistema de produção mesmo, né? Isso aqui não é mais rentável, né? E a complexidade do que por um momento muito curto foi alcançada não é mais interessante do ponto de vista industrial, né? Aquela cultura do disco foi tão rica, tão envolvente, que nós pensamos os discos tanto quanto o livro tem 2000 anos, né? Na verdade é extremamente curta na nossa experiência cultural. Quando você historia isso, ao mesmo tempo, em certo momento você diz que existe ali uma espécie de conciliação do tempo linear com o tempo circular, que estivesse contido no objeto. Isso nos faz dar um salto, de repente, para uma questão maior sobre a modernidade. Quer dizer, quando, por exemplo, Otávio Paz fala da poesia moderna, Los Hijos del Limo, toda a questão da poesia moderna é assumir a linearidade do tempo moderno, que é um tempo progressivo, apontando para um fim, e, ao mesmo tempo, das tradições do tempo circular, ou de que ele chama de analogia, que são baseados numa recorrência que o poeta ainda assim precisa recriar. Então, o poeta moderno, na linhagem que vai dos românticos radicais, e vamos dizer, de Hölderlin, Nerval e Baudelaire, ao meio da certa altura do século XX, são poetas que compram o projeto da modernidade sem embarcar nele completamente e criam uma tensão entre o que seria o tempo linear e um tempo analógico, e como, portanto, que o formato do disco, tal como você definiu, tivesse esse condão, essa capacidade de, por um momento,
fazer isso que talvez tenhamos que entender como uma grande passagem, é um transe, né? Em grande parte de uma metamorfose agônica, mas que é uma grande passagem de tempos que talvez é o assunto, né, no que estejamos passando. E então, nesse sentido, está cifrado no disco uma questão que envolve essa relação, né, da poesia com o tempo, essa leitura do tempo como uma espécie de compromisso, vamos dizer, depois tornado inviável do linear com o circular, né? E é um processo que você está descrevendo de certa forma. Aí eu me lembro também que queria te perguntar, na República de Platão, no fim das contas, a harmonia das esferas, né? A música do mundo é uma grande vitrola, de certo modo, que é um disco onde são como se fossem 3 discos combinados. Tocando João Gilberto sem parar. Estou tocando João Gilberto sem parar. Essa é a vitrola de Platão. A nossa ideia é essa. Então, que tem algo nessa forma, aí quase como uma ideia, né? Que num momento o estúdio voltado para o disco realiza, né, num momento da modernidade que ao mesmo tempo está passando, né? Então essa é uma questão que se colocaria para você. E por outro lado, no final você diz que você usou a palavra regressão até da escuta, no sentido de uma escuta individualizada ou autista, e a perda do jogo de diferenças que um disco produz enquanto uma unidade que contém ela mesma, né, multiplicidades e diversidades, ao contrário desta associação por semelhança e tal. E então tem uma espécie de regressão da audição, uma regressão na audição, como é essa tua famosa expressão de Adorno, né? A regressão da audição e o fetichismo da música e tal. Convidaria você a fazer relação, em que medida isso é a mesma coisa ou é outra, né, que está nesse processo. Bom, a primeira coisa, eu sabia que essa história do circular linear, o Zé Miguel ia dar uma versão muito mais bonita, por isso quase foi uma esca. Mas essa história do tempo circular e do tempo linear, obviamente, é uma questão musical de sempre, né? O problema do da capo, né? Como você pode voltar atrás. O tempo musical tem essa vocação à circularidade que na música ocidental é dada pela cadência, né? Quando você volta para o chão, né? Na época do Platão, talvez como na circularidade das músicas não ocidentais, como a ideia do tempo é circular mesmo, né? Isso é quase natural. Na música da era cristã, isso é quase um sofrimento, né? Porque tem esse impulso para frente e a necessidade de cair, né? Cadência, né? Já você volta para o chão, então tem uma elevação, né? Um êxtase e uma cadência continuamente, né? Sair de si e voltar assim. Então, de fato, não tinha pensado, mas talvez o disco introduza uma espécie de conciliação platônica justamente porque o disco tem essa possibilidade de repetição, né? O tempo é objetivado, eu disponho dele, posso pegá-lo no meio, posso voltar para trás, né? Então vira um pouco dono do tempo. É porque acho que está embutida essa ideia da circularidade na própria, talvez a única momento em que o disco de fato se torna signo de si mesmo, essa passagem do tempo como círculos que vão estreitando, né? Isso também se perde um pouco no CD, né? Porque acontece a mesma coisa, mas você não vê, né? Então perde esse caráter simbólico da vitrola que gira, né? Quanto à questão da regressão, eu não tinha pensado em termos
do Adorno, porque me parece que Adorno, bom, isso é meio senso comum, mas ele tem muita dificuldade em pensar formas de música que não estejam ligadas ao tipo de experiência musical pré-disco, né? Que sejam ligadas ao fato da experiência musical irrepetível como expressão do espírito, enfim, né? E que qualquer tipo de mecanização, qualquer tipo de repetição, para ele seja regressão. Né? Já é regressão. Então o disco, de alguma maneira, já é regressão, né? Em relação à execução ao vivo, em relação à possibilidade de ler a partitura e de tocar. Né? O disco dá a possibilidade de uma escuta musical que não depende mais da execução, que portanto separa da ação, enfim. Eu não consigo pensar dessa forma, evidentemente, como acho também pela minha fala ficou evidente, né? A ideia assim de espírito adorniano ainda é muito século XIX, né? Desse ponto de vista. Agora, eu acho que tem no disco, de fato, já esse perigo, que é o sentido de uma sempre progressiva interiorização da escuta, quer dizer, o fato de você dispõe da orquestra, né? E, obviamente, a escuta em casa é menos social do que a escuta no teatro. E a escuta no carro, com o CD, já é menos, enfim. Então, uma certa tendência que vai acabar no fone, de ouvido, em que você não fala mais com ninguém, só aquele zumbido para os outros, já está embutido no disco. Agora, o disco, por outro lado, gerou tanta capacidade de socialização, num sentido mais amplo, durante grande parte da sua história, que acho que compensou esse aspecto. Eu não sei se isso está embutido na natureza do disco em si, ou se isso está embutido em uma certa resistência cultural, né? Separar a música de uma fruição da festa, da escuta comum, né? Daquilo que funciona no fundo de amizades, namoros, né? A nossa canção, né? A frase típica. Enfim, então, desse ponto de vista, embora o disco talvez se prestasse mais a uma escuta individual, ele foi, inegavelmente, por muito tempo, ao contrário, um meio de socialização muito forte, né? E isso porque, de certa maneira, o disco, como era de uma tomada de posição em relação a uma cultura musical, o disco era algo em que as pessoas se reconheciam, se uniam, né? Ouvir certos discos, a turma do rock e a turma do jazz, né? Se reunir para ouvir jazz ou reunir para ouvir rock, um odiava o outro, obviamente. Enfim, era uma maneira de se caracterizar, também de estabelecer a sua própria personalidade em relação a outros, o grupo de pertencimento, né? O que também me parece mais difícil com essa escolha parcelizada, pulverizada, né, que é típica da escolha da internet. Quer dizer, você pega só fragmentos de música que você gosta, não um disco inteiro, e transporta para um lugar que é invisível para os outros, né? É inaudível